Um excelente dia a todos, né? Que a graça de Deus esteja com todos, amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus no Novo Testamento, depois aí de Tito, né? A carta de Paulo a Tito. Tito está logo depois de Timóteo, um pouquinho antes de Hebreus aí. Carta de Tito. Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler de 11 a 14. Carta de Paulo a Tito fala no capítulo 2, versículo 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz a palavra de Deus. Nosso irmão João. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no nosso meio. Aliás, nós vamos falar hoje justamente sobre a graça de Deus, algo que é fundamental, algo que é central na palavra de Deus. A graça de Deus é um tema central nas Escrituras e desempenha um papel fundamental na vida dos crentes. É uma plataforma nova essa que eu estou usando, e eu fiz o máximo para ver se a gente conseguia colocar as letras. Vocês estão conseguindo ler direitinho? Aí atrás, tudo ok? Nós vamos melhorar aos pouquinhos, mas... Então, no livro de Tito, essa leitura que o Ricardo acabou fazendo para a gente, encontramos alguns versículos que destacam a natureza da graça divina e suas implicações práticas. Os versículos 11 e 12 eu coloquei na tela aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é a graça? A graça de Deus, ela pode ser definida como um favor imerecido e incondicional, que Deus nos concede a todas as pessoas. O versículo 11 fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus não se manifestou salvadora somente a você, somente a mim, mas a todos os homens. E a graça de Deus é um favor imerecido e incondicional. O segundo parágrafo fala assim: a graça não é algo que merecemos ou podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas é um presente generoso e amoroso de Deus. Em relação à salvação, existem duas situações. Existe a graça de Deus,
que é um presente que nós recebemos, é algo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Qual que foi esse presente? Versículo 11 fala que a graça de Deus se manifestou salvadora. Jesus Cristo é essa graça que nós recebemos. Ele nos deu a graça de sermos chamados herdeiros de Deus, filhos de Deus, sem nós merecermos. Foi um presente. Alguém aqui não gosta de receber presente? Acho que todos nós gostamos. Principalmente quando o presente ele vem fora de datas pré-fixadas, aniversário, aniversário de casamento, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas quando alguém chega com um presente num dia e chega assim e te dá um presente, você, opa, me dá isso aqui, eu gosto de presente. Então é um presente que nós não merecíamos, mas Ele nos deu a graça, a salvação através de Cristo Jesus. No parágrafo que o Ricardo leu, compreendido de 11 até o versículo 14, Paulo, mais uma vez, insiste sobre a inseparável conexão entre confissão de fé e caráter. Irmãos, uma vez que nós recebemos a graça, e eu tinha falado que existem duas situações, não é? Primeiro é a graça, esse presente que nós recebemos, que é salvadora. Mas existe uma outra situação também, que é nós desenvolvermos a salvação. Não somente recebermos esse presente, mas nós temos que desenvolver essa salvação. E aí Paulo fala que existe uma conexão inseparável entre confissão de fé e caráter. Irmãos, quando nós recebemos essa graça, esse presente que nós não merecíamos, quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, e eu quero lembrar para vocês também que nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Porque é muito legal, é muito gostoso a gente receber as benesses da salvação, de Jesus Salvador. Mas existe também o Jesus Senhor das nossas vidas. E quando nós confessamos isso publicamente para as pessoas, nós precisamos mudar o nosso caráter, ou permitir que essa confissão de fé mude o nosso caráter. Não existe aquele papinho de pessoas que falam assim, eu nasci assim, parece Gabriela, né? Vocês lembram aquela música que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. O cristão não existe isso. Na medida em que nós confessamos a nossa fé publicamente, que nós recebemos essa graça, existe cristão Gabriela? Não existe. Nós temos que mudar, através dessa confissão de fé, o caráter. Somos outras pessoas hoje, independente de você ter 5 dias, 10 dias, 20 anos, 50 anos de cristianismo, o seu caráter precisa ser alterado. E existe outra coisa inseparável também, uma conexão inseparável, que é doutrina e vida. Doutrina é ensinamento. E as pessoas aqui no Alípio de Melo falam que nós estudamos muito a palavra de Deus, que nós conhecemos bastante sobre a palavra de Deus, mas só o conhecimento não é o suficiente. Nós precisamos deixar esse conhecimento alterar a nossa vida. Então, o ensinamento e a vida
estão intimamente relacionados, existe uma conexão inseparável entre eles. Nós estudamos para mudarmos de vida, porque se não mudamos de vida, não adianta nós estudarmos. Só adquirir conhecimento não é o suficiente. E às vezes isso nem é saudável. Porque você chega para outra pessoa e fala assim, eu conheço a palavra de Deus melhor do que você. Talvez você está matando a outra pessoa. Não adianta você conhecer demais, mas adianta você deixar. Eu falo sempre sobre o Vicente, o nosso irmão lá de São Paulo, que eu vi ele dando um testemunho lá no acampamento, e me impactou muito o testemunho dele, porque ele falou que ele tinha um versículo, e esse versículo que ele memorizou, isso mudou totalmente a vida dele. O versículo é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Vicente tem um programa de resgatar pessoas viciadas das ruas, são levadas para um determinado sítio, e o programa dele chama Libertos. Percebeu? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso libertou o próprio Vicente do vício das drogas. E ele conseguiu resgatar a família dele, a vida dele. E ele hoje vive em função disso, de poder tentar tirar essas pessoas do vício das drogas. Um versículo mudou a vida dessa pessoa. Imagina quantos versículos nós não sabemos. Imagina quantos versículos nós não colocamos na nossa mente para estudar e para procurar saber mais e mais. Mas é confissão de fé e caráter, doutrina e vida. E isso mostra também, isso mostra a íntima relação entre passado, presente e futuro no esquema cristão de salvação. Existem certos fatos no passado nos quais devemos crer. Versículo 11, a palavra de Deus diz, porquanto a graça de Deus se manifestou lá no passado, ela se manifestou salvadora. Então, é algo que aconteceu lá no passado. No presente, devemos viver. Existe um tipo de vida no presente, o qual nós devemos viver. Nós vamos ver no versículo 12, que o Ricardo leu para nós também. Educando-nos que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, vivamos no presente século, hoje, agora, sensata, justa e piedosamente. Nós vamos falar sobre essas três dimensões da graça. E também existem fatos reservados para nós no futuro, os quais devemos esperar. Versículo 13, a palavra de Deus diz, aguardando, quer dizer, lá no futuro, nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus, tenham certeza disso, Ele vai se manifestar, Ele vai voltar uma segunda vez, e todo mundo vai ficar boquiaberto na hora que Ele chegar, e vai acontecer algo maravilhoso, e todas as pessoas vão ver Jesus, e a igreja, aqueles que ficarem, eles vão ser assuntos ao céu, eles vão ser jogados lá para o céu, e vão encontrar com aqueles que já foram na nossa frente. O versículo 12, Paulo começa assim, educando-nos. Educando-nos é a mesma raiz, substantivo pedagogo, no original raio. Se você for ver a tradução do grego, pedagogo, significa conduzir uma criança. É aquela pessoa que ensina, que conduz, que motiva uma criança. Então, o que eu estava falando sobre a questão da salvação,
Existe algo que nós não podemos mexer, que é a graça, que nós já recebemos. Esse é um presente. Você não tem como mexer nisso, graças a Deus por isso. Mas a salvação, está vendo aí que é educando-nos, é conduzindo, é nos aperfeiçoando. É um processo, a nossa salvação é um processo, que nós não podemos continuar como nós, no primeiro dia, quando nós passamos pelo batismo. Nós não podemos ser aqueles cristãos daquela época. A palavra de Deus diz que nós não podemos continuar tomando leite materno, mas nós precisamos de alimento sólido, não só para adquirir conhecimento, mas para colocar em prática. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloquem em prática, e vocês vão ver que dá resultado. É por isso que a Bíblia é o maior best-seller do mundo. Não existe outro livro mais vendido do que a Bíblia. Até hoje, pasmem vocês, com tantos coaches, com tantas pessoas aí escrevendo livros e mais livros, mas a Bíblia é o livro mais vendido. Sabem por quê? Porque se você permitir, ela muda a sua vida. Porque isso é a palavra de Deus. E ele diz assim, e nós precisamos mudar realmente de vida. E aí Paulo continua educando-nos para quê? Esse é um processo, educando-nos, conduzindo as crianças, para quê? Renegadas é arenomai, do grego, significa repudiar ou negar. Repudiar ou negar o quê? A impiedade e as paixões mundanas. Impiedade é do grego asebia, ou asebeia, que é uma vida impura. E as paixões mundanas, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 15 a 18. João chama de concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Poderíamos traduzir em o desejo da carne, dos olhos e o orgulho da vida. Essas são as paixões mundanas. Nós temos que renegar isso, irmãos. O Kleber estava falando aqui há pouquinho, perdão, o Kleber não, o Ronaldo na aula dele mais cedo, ele estava falando sobre viver no pecado, viver pecando. Nós não podemos. O cristão, ele peca eventualmente. Nós damos aquela escorregada, e aí nós temos o advogado junto ao Pai. Aí a gente vai chegar para ele e falar assim, Jesus, me perdoa, porque eu escorreguei aqui, o senhor sabe que eu não queria. Mas se você continuar pecando, está errado. Não teve confissão de fé, não teve alteração de vida. Então nós precisamos renegar, repudiar a impiedade e as paixões mundanas. Para quê? Para que a gente possa viver no presente século, sensata, justa e piedosamente. No versículo 12 de Tito, Paulo apresenta 3 dimensões práticas da graça divina que devem ser aplicadas em nossas vidas como seguidores de Cristo. E nós vamos explorá-las agora pela manhã. A primeira dimensão é uma dimensão interna e é uma dimensão que se chama sensata. A palavra sensata deriva do grego sofron e refere-se a uma mente sã, a uma mente equilibrada e uma mente disciplinada. Na aplicação da graça, ser sensato implica em viver uma vida de moderação, sabedoria e autocontrole. Então nós não podemos ser levados pela maré. Nós não podemos viver como o mundo está vivendo, de forma apressada, de forma atabalhoada. Os cristãos precisam viver mudança de vida, irmãos, mudança de vida, de forma sensata. É o que Paulo está falando aqui,
nós temos que renegar algumas coisas, mas nós temos que viver outras coisas. E o que nós devemos viver é de forma sensata. Isso significa tomar decisões prudentes, evitar extremos e não ser dominado pelas paixões desenfreadas do mundo. Ser sensato envolve buscar a direção de Deus e agir com sabedoria em todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, finanças, trabalho e saúde. Eu não perguntei ao Cláudio, mas eu vou dar um testemunho aqui. O Cláudio, logo quando ele perdeu o trabalho dele, ele está fazendo uma outra faculdade. E aí a Cíntia virou para ele e falou assim, não vai parar de fazer faculdade, não. Vai fazer. Vai fazer porque isso vai fazer diferença lá na frente. Continua estudando. Mas, Cíntia, perdi o emprego. Tranquilo, fica tranquilo. Deus, está do nosso lado e Ele vai nos ajudar, com certeza. E o irmão continuou estudando, continuou dando apoio para Jane, nossa irmã Jane, mãe dele. Ele continuou a vida dele. E Deus abençoou ele, porque hoje de manhã o Ronaldo já falou para a gente que ele conseguiu um outro emprego. Glória a Deus! Só que ele não fez as coisas de forma atabalhoada. O antigo chefe dele ligou para ele e falou assim, você já está trabalhando? Não estou trabalhando. E aí a coisa começou. E aí tem algumas semanas, não é mesmo, Cláudio? Que eles estão conversando e agora já está finalizando a questão para que ele possa voltar ao mercado de trabalho. Pergunta para Deus como que nós devemos agir. Pergunta para Deus se o caminho certo é seguir nessa direção ou naquela direção. Pergunta para Deus. Isso é viver de forma sensata, irmãos. Aplicação prática. Buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida, buscando a orientação de Deus, agindo com moderação e autocontrole, evitando extremos e seguindo princípios bíblicos de sabedoria. Meu vizinho comprou uma Ferrari, eu tenho que comprar uma Ferrari também, eu não posso ficar atrás dele. O melhor que tem para me comprar é uma Ferrari. Se não for uma Ferrari, não está legal, porque ele comprou, eu tenho que comprar também. Irmãos, para com isso. Você esteja satisfeito com o que Deus tem dado para você. Porque muitas vezes, nós não agradecemos a Deus pelo que nós temos. Nós reclamamos a Deus porque nós não temos. E nós deixamos de viver de forma sensata, moderada, essa vida. Daqui a alguns dias nós vamos embora, irmãos. Esteja certo disso. E o que vai ficar para trás? A segunda dimensão é uma dimensão externa e é justa. A palavra justa tem a sua raiz no termo grego de kaios, e refere-se à justiça e retidão. Nós precisamos viver de forma sensata e nós precisamos viver de forma justa. Na aplicação da graça, ser justo implica em viver uma vida que está em conformidade com os padrões morais e éticos estabelecidos por Deus. Não os padrões morais e éticos do mundo. De Deus. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus fala assim, todas as coisas são lícitas. E Paulo continua falando aos coríntios, mas nem todas convêm. E aí lá em capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 23, se eu não me engano, Paulo fala, todas as coisas me são lícitas. Ora, se Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, é um princípio moral e ético que eu posso fazer qualquer coisa.
Pode. É claro que pode. Adultera para você ver. Infelizmente, se eu não souber e a igreja toda não souber, daqui a alguns dias vai ter um filho sem nota, e aí eu quero ver o que você vai fazer. Porque vem as consequências. A consequência do pecado vai estar aí. Ou você vai ligar para aquela moça e falar assim, olha, não vai dar para assumir, sabe? Tira ele, joga ele fora. Todas as coisas me são lícitas, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, mas ele fala assim, nem todas edificam. Olha que princípio maravilhoso, moral e ético, que nós temos que seguir, irmãos, para termos uma dimensão externa, uma vida justa. Esse é um princípio só que eu estou citando para vocês, de forma moral e ética. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, tem que ter uma vida justa, que está de acordo com os padrões morais e éticos do Senhor Deus. Isso significa agir com integridade, tratar os outros com justiça e buscar a retidão em todas as áreas da vida. Ser justo envolve ser honesto, respeitoso e compassivo, reconhecendo que somos chamados a refletir a justiça de Deus em nosso caráter e ações. Aplicação prática. Viver com integridade e justiça, tratando os outros de forma justa e respeitosa, buscando retidão e agindo em conformidade com os princípios bíblicos de moralidade. Então, Paulo fala para Tito que nós precisamos agir de forma sensata, justa, e a última dimensão é de forma piedosa. É uma dimensão divina. A palavra piedosa deriva do termo grego eusébia e refere-se à piedade, devoção e reverência. Isso que nós estamos fazendo aqui, sendo zelosos, sendo reverentes. A piedade se refere ao zelo, a essa reverência que nós temos. Na aplicação da graça, ser piedoso implica em viver uma vida de devoção a Deus, honrando-o em todas as áreas da vida. Se eu chegasse lá no vizinho seu, sem você saber, batesse lá e falasse assim, como é que é a vida do Joãozinho? O que o seu vizinho, o que o meu vizinho iria falar a meu respeito? Ah, ele é um cara chato. Ele não tem honestidade. Ele faz falcatrua para aqui, para ali, pega aqui, não paga lá. E ele é desse jeito. Honestidade, o João, Olha o exemplo que o João está dando para os vizinhos. E isso, irmãos, estejam certos, influencia a minha vida, mas influencia a vida da igreja também. Porque quando nós não vivemos de forma sensata, justa e piedosa, vocês também estão envolvidos no rolo do João também, saibam disso. Ele é aquele cara que sai daqui todo dia antes de 9 horas, com a gravatinha, para chegar lá naquela igreja lá na Vila Machado, você sabe, aquela igreja lá de frente do teatro, que o povo todo lá não presta, por causa do João. Por causa do João. Então, na aplicação da graça, ser piedoso implica em viver uma vida de devoção a Deus, honrando em todas as áreas da vida. Isso significa cultivar um relacionamento íntimo com Deus, buscar conhecê-lo através da leitura da Bíblia, oração e adoração, e obedecer aos seus mandamentos. Ser piedoso envolve viver uma vida de santidade, separando-se do pecado e buscando agradar a Deus em todas as coisas. Aplicações práticas.
cultivar um relacionamento íntimo com Deus através da oração, estudo da Bíblia e adoração, buscar viver uma vida de santidade e obediência aos mandamentos de Deus, honrando-o em todas as áreas da vida. João, mas a vida está muito corrida. É dengue para cá, chikungunya para lá, é gripe do outro lado. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu não estou tendo nem tempo para ler a palavra de Deus. Mentira, irmão. É mentira. O nosso dia tem 24 horas, será que você não pode tirar pelo menos 5? Eu não estou falando 5 horas, eu estou falando 5 minutinhos para você ler a palavra de Deus e você chegar naquele ponto de falar assim, esse versículo tocou a minha vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é maravilhosa, é sábia, o tempo todo sábia. Precisamos ter esse relacionamento na dimensão divina. Para nós concluirmos hoje, a graça de Deus é um presente maravilhoso e transformador. Ela nos capacita a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Ao aplicar essas 3 dimensões da graça em nossas vidas, somos capacitados a viver de forma equilibrada, moralmente justa e profundamente devotada a Deus. Que possamos buscar a graça de Deus diariamente e permitir que ela nos transforme em pessoas sensatas, justas e piedosas em um mundo que tanto precisa do amor e da graça divina. Que Deus possa nos abençoar hoje de manhã. Por favor, irmãos, vamos ficar de pé. Temos um último aviso? Irmão Marquinhos.